CB Poder, um oferecimento. Banco BRB, há 57 anos, melhor a cada conquista. Olá, estamos no ar com o CB Poder, parceria do Correio Brasiliense e TV Brasília. Chegamos até você pelas redes sociais e os principais tocadores de podcast. Se ligue e participe aqui em nossas lives do Portal Correio, que você pode escolher: Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Ana Maria Campos e aqui com a gente hoje o Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Bem-vindo, Dr. Gutenberg. Boa tarde, Ana. Boa tarde aos telespectadores que nos assistem. E agradecer esse espaço para conversarmos sobre alguns problemas da cidade e esse acontecimento trágico que foi o falecimento no acidente de avião do nosso colega Roland Montenegro. Pois é, a gente começa falando sobre esse assunto que teve muita repercussão no fim de semana, foi um acidente trágico em que 14 pessoas morreram, mas para a história de Brasília, a morte do Dr. Roland Montenegro teve um impacto, uma repercussão imensa. Ele era um grande médico, né, Dr. Gutenberg? Além de ser um profissional excepcional, foi um profissional que formou e estava formando vários outros cirurgiões, né? Roland foi residente do Hospital de Base, foi chefe da cirurgia geral do Hospital de Base, se aperfeiçoava sempre no exterior, é dono de uma técnica na cirurgia de tumor de pâncreas que reduz em quase 95% as complicações. A cirurgia tinha uma complicação de mais de 30%, com a técnica do Montenegro, o nome dele é Roland Montenegro da Costa, reduziu em 5%. Então, você vê a importância do Roland para a assistência à saúde da população e para a medicina de Brasília. Dedicado, sempre à disposição, extremamente estudioso. Portanto, vai deixar aí um vácuo, um espaço difícil de ser preenchido na história da medicina do Distrito Federal. Ele ia fazer 71 anos, tinha muito tempo pela frente Muito ainda para trabalhar, né? E ensinar e fazer cirurgias. Ele estava em atividade plena, né? Em plena atividade. Era sindicalizado, teve comigo no sindicato uns 30 dias atrás, era médico sindicalizado há mais de 30 anos. Dr. Roland também é membro da Academia de Medicina de Brasília, portanto tinha uma formação invejável, além da dedicação e da capacidade, né? E a capacidade, um detalhe também importante, a capacidade de fazer amigos. Tanto é que você vê que a cidade está consternada com esse acidente, não só a área médica, o cidadão comum, os pacientes, as autoridades, que conviviam com ele. Principalmente os pacientes, a repercussão entre os pacientes, que ele salvou muitas vidas. O trabalho do médico é salvar vidas, mas no caso dele, ele salvou pessoas em situações muito complicadas, né? Situações que se achava que não tinha solução, que a cirurgia não teria resultado e ele conseguia o sucesso na cirurgia. Como é que ele desenvolveu essa técnica? Ele aprendeu, ele estudou muito sobre pâncreas, sobre fígado, ele esteve fora do Brasil, né? Fez curso nos Estados Unidos, fez curso na Alemanha. No decorrer da profissão, você vai ali analisando e desenvolvendo algumas técnicas e terminou, e avaliando o resultado, e terminou que ele conseguiu, na cirurgia especificamente de pâncreas, uma técnica que reduziu as complicações a 5%. Né? Mas ele tem uma equipe que pode manter esse legado, continuar desenvolvendo essa técnica em Brasília? O Dr. Roland faz parte de um segmento de médico de Brasília que foi um residente do Dr. Pinheiro da Rocha. Então ele fazia parte da equipe do Dr. Pinheiro, apoiava muito junto. E tem vários colegas, né, que operam com ele, o Dr. Sérgio Arruda, Dr. Lucas, Dr. Balhon. É uma geração de cirurgiões que realmente fazem a diferença na saúde pública do Distrito Federal e na saúde privada. Todos eles trabalharam no Hospital da Ceilândia, trabalharam no Hospital de Base, né, o Roland do Hospital de Base, o Balhon do Hospital da Ceilândia, o Sérgio Arruda do Hospital de Base, se eu não me engano. Então, é uma escola que foi formada pelo Dr. Pinheiro da Rocha. E o Dr. Roland é um dos expoentes dessa escola. O Dr. Lúcio Lucas eu conheço, ele deu entrevista para o Correio Brasiliense, estava muito triste, né? Trabalhava muito diretamente com o Dr. Roland, enfim. E já tem data para o velório, para o enterro? Ele vai ser cremado? Olha, a última notícia que eu tenho de hoje de manhã é que a partir das 10 horas o corpo estaria sendo liberado e aí vai ser feitas as tratativas para a remoção para Brasília. E o desejo dele, segundo
a esposa dele é que ele gostaria de ser cremado e, portanto, se depender do sindicato dos médicos, esse desejo vai ser realizado. Agora, é incrível como os grandes médicos, muitos dos principais médicos de Brasília, os mais conceituados, passaram pelo hospital de base. O hospital de base é praticamente uma escola, né, doutor Gutenberg? Exatamente. O hospital de base é o hospital terciário, foi, né, um dos hospitais terciários mais importantes do Centro-Oeste e talvez do Brasil. Infelizmente, hoje nós não temos muitas notícias agradáveis, né? Nós temos aí uma redução de oferta de serviços, crises em cima de crise, mas nós precisamos resgatar o que foi a essência do hospital de base, principalmente na formação do médico, né? Quem não lembra, quem é da minha geração e até de geração posterior à minha, da frase: se eu tiver um acidente, me leve para o hospital de base. Ainda é assim? Hoje, infelizmente, não, né? A população, a frase é essa, era assim, né? Antigamente era assim. Nós precisamos resgatar essa excelência e o hospital está mais disponível, com mais inclusão para a população. Agora, ainda é atrativo para um médico fazer concurso para a Secretaria de Saúde, atuar na rede pública do DF? Olha, nós temos um histórico nisso. A Secretaria de Saúde e o governo, alguns do governo do Distrito Federal atualizaram o plano de cargo salário dos médicos e permitiu que os médicos fizessem concurso e permanecessem na rede. Nos últimos 8 anos, nós temos um declínio nisso. Houve uma defasagem do plano de cargos e salários e hoje não é atrativo. Brasília tem hoje a maior proporção de médicos por habitante, no entanto, tem um déficit enorme de mais de 3 mil médicos na rede pública. Portanto, o discurso de que não tem médico no Distrito Federal, que não tem médico na rede pública, primeiro que médico no Distrito Federal é a maior proporção do Brasil, 6 para cada 1.000 habitantes. E que não tem médico na Secretaria de Saúde é verdade, só não se fala a causa. Qual a causa? A vontade política do governo de atender o sindicato dos médicos, de discutir uma reformulação do plano de cargos e salários para que os médicos voltem a se interessar a trabalhar na Secretaria de Saúde com segurança no local de trabalho, com insumos suficientes e com um plano de cargos e salários que seja compensatório. O senhor acha que essa transformação do hospital de base no IGES, né, esse modelo de gestão é eficiente? Os indicadores mostram que não, né? Fechamento de serviços, ameaça de fechamento de residências médicas ou até fechar algumas residências. Nós estamos aí com ameaça de devolução de colegas com uma curva de maturidade fantástica para serem devolvidos para a Secretaria de Saúde, não sabem nem onde vão colocar esses colegas. Provavelmente em hospitais que não têm estrutura para desenvolver aquele conhecimento. Muitos com a forma, foram alunos do Roland e da excelência do Roland. Então, é uma coisa que nos preocupa. Portanto, esse modelo fracassou desde o início. Sem falar que, infelizmente, a gente não pode deixar de denunciar aqui, que o GES se tornou uma usina de escândalos. Um déficit enorme, denúncia de desvio, de corrupção. Não sou eu que estou falando. Um dos 6 superintendentes do GES falou isso na live pública, né? Então, são dados que estão aí na imprensa. Agora, o senhor acha que qual seria a solução, então, para melhorar, para que a Secretaria de Saúde tenha mais médicos? A Secretaria de Saúde, inclusive, diz que não consegue fazer cirurgias porque não tem anestesistas, né? Não tem falta pediatra também. Qual é a solução para isso? Essa pergunta é importante para o telespectador entender. É comum você ouvir que o paciente não foi operado porque não tinha anestesista. Internou, foi para o centro cirúrgico, no centro cirúrgico suspendeu a cirurgia por falta de anestesista. Essa é uma meia-verdade. Brasília tem a maior proporção de anestesistas do país. Você que nos assiste, preste atenção a esses números. Brasília tem 1.074 anestesistas. Na rede tem menos de 250. Brasília tem 33,68% a cada 1.000 habitantes de anestesista, né? A proporção de 36,6% para cada 1.000 habitantes. A média nacional é 14,48 anestesistas por 1.000 habitantes. Portanto, Brasília tem um dobro de anestesistas do país. Por que é que você, internado, vai para o centro cirúrgico e recebe alta porque não tem anestesista?
Tem um segredo, tem um mistério nisso. Se eu tenho um profissional, se eu sei como conquistá-lo, como atraí-lo para a rede pública, se eu melhorar as condições de trabalho e negociar com o sindicato dos médicos novo para indicar o salário para que ele se torne atrativo, porque isso já aconteceu em épocas passadas, isso aconteceu na época do governo Arruda, na época do governo Agnello, por que não acontece no governo passado do Hollenberg e do Ibanez? Talvez falte interesse político em resolver o problema e permitir que o sofrimento da população acabe. Falta pediatra. Nós temos mais de 600 pediatras registrados aí no Conselho Regional de Medicina. Tem na Secretaria de Saúde em torno de 200. Tem pediatra na cidade. Basta criar as condições. Nós estamos enfrentando... As condições são melhores salários... de trabalho e negociar para que torne atrativo. Portanto, o médico quer trabalhar na Secretaria de Saúde. Mas parece que existe um interesse do governo em que ele não entre na Secretaria de Saúde, porque os concursos são feitos nas mesmas condições e não são favoráveis, e querem fazer também concurso temporário em condições que são desfavoráveis. Eu sei que aquelas condições são desfavoráveis porque eu não melhoro as condições. Então tem aí um quarto segredo de Fátima para justificar o que está ocorrendo nessa vontade ou não de ter profissionais à disposição da população. O senhor falou que tem cerca de 250 anestesistas na rede pública. Isso é suficiente para todas essas cirurgias que ficaram represadas aí da época da pandemia? Não, tem um déficit grande, tanto é que tem essa suspensão de anestesistas. Mas é bom frisar que a suspensão de anestesistas não é por falta de anestesista. Anestesista na cidade tem e em quantidade suficiente. Entendi. Basta querer levá-los para a Secretaria de Saúde. Tem na cidade, precisa levá-los a trabalhar na Secretaria de Saúde. E criar as condições favoráveis. A Secretaria de Saúde afirma que pode terceirizar, contratar cooperativas, né, associações de anestesistas ou de hospitais particulares. O senhor acha que isso não é uma boa fórmula? Não vai resolver o problema, né? A gente precisa ter o corpo... Fica mais caro? Com certeza. Nós precisamos ter o corpo de profissionais da rede, né? E essa história, esse discurso de falta de anestesista não é de hoje, né? Já vem há alguns anos. E nós sempre fazemos o ponto a ponto. Entretanto, a Secretaria de Saúde, o governo, ainda não tomou nenhuma medida eficaz para resolver o problema. As medidas são tomadas e são eficazes, e mesmo assim são ineficazes. E mesmo assim se repete o modelo. O resultado vai ser o quê? Um insucesso. Nós estamos enfrentando um problema grave na saúde pública do Distrito Federal agora, se você me permite, Ana. É a tentativa de terceirização da radiologia. Nós tivemos, por volta de 2021, 2020, 2021, a empresa Philips apresentou uma proposta de terceirizar os serviços de radiologia dos hospitais públicos do Distrito Federal. Enquanto nós temos 105 anestesistas, radiologistas na rede, 350 técnicos de radiologia, foi feito um investimento em torno de 47 milhões de reais para modernizar o parque, né, com compra de ecografia, mamografia, tomografia e tal, e quer entregar tudo isso para a iniciativa privada. Pasme vocês, telespectador que nos assiste. A Subsecretaria de Projetos Especiais da Secretaria de Saúde, do governo, deu um parecer contrário a esse projeto de terceirização da radiologia. Qual foi a decisão do governo? Toca o projeto. Então, nós precisamos esclarecer melhor isso, porque, apesar do parecer contrário da área técnica, que demonstrou todo esse trabalho para modernizar, eles insistem na terceirização. Funcionaria como? Todos os equipamentos que a Secretaria de Saúde tem hoje ficariam à disposição dessa empresa. Fácil, né? A gente vai para o intervalo e a gente volta para falar mais sobre saúde, mais sobre os assuntos de interesse da cidade. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Gutenberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Até já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Dr. Gutenberg, falta outra especialidade também na rede pública, além dos que a gente já falou, pediatra, radiologista, anestesista, o que mais que precisa? Na realidade, é como eu falei no início, nós temos um déficit de 3 mil profissionais, então a deficiência é geral. Nós temos déficit de médicos de família e comunidade, por exemplo. A queixa dos médicos de família e comunidade é que eles têm
um número de pacientes para ser atendido por região que não dão conta. Nós temos aí, por recomendação do Ministério da Saúde, um médico atender cada 2.500, 3.000 médicos. A Secretaria de Saúde, isso é o dobro, até 3 vezes mais do que isso. Portanto, nós temos uma cobertura baixa, mas os números mostram uma cobertura que não é real. Quando você abre os números, né, você tem ali profissional atendendo uma quantidade de gente impossível, né, acima da capacidade humana. Isso esteve no sindicato a semana passada. Outro problema que chegou ao sindicato é a questão dos psiquiatras. Né? Falta psiquiatra na cidade, falta psiquiatra nos CAPs, falta psiquiatra no Hospital São Vicente de Paula, o principal hospital de referência de psiquiatria, né? O antigo HPAP. O COMP, que é um serviço que atende as crianças com necessidades especiais, está com um problema grave. Nós tivemos recentemente um encontro lá com os psiquiatras infantis. Uma das queixas é essa, não estão dando conta de atender a demanda, atende paciente com TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno do espectro autista, entre outros, e em vez de contratar, presta atenção espectador, Ana, veja bem, em vez de eu fazer concurso, criar condições para contratar psiquiatra para atender as crianças portadoras de necessidades especiais, eu quero aumentar o número de pacientes atendidos por cada psiquiatra. Diminuir o tempo da consulta. O tempo da consulta. Isso foi denunciado na reunião que nós tivemos. Está sendo elaborada uma norma técnica que vai aumentar o número de pacientes que o médico vai atender. Ora, se o que você atende hoje não é suficiente, se aumentar o número de pacientes, os pacientes vão ser atendidos rápidos, o médico vai correr o risco de não fazer o diagnóstico, não orientar. Quer dizer, não vai resolver o problema da eficácia. Vai aumentar o número de pacientes atendidos, mas nós precisamos aumentar o número de pacientes atendidos. Nós precisamos aumentar o número de pacientes com mais profissionais e com eficiência, com resultado. Agora, a gente vê que várias pesquisas mostram que o número de pessoas com depressão, transtornos, déficit de atenção, como o senhor falou, mas também transtornos como síndrome de pânico, enfim, isso está crescendo muito, né? A gente vê muitos números. E os psiquiatras na rede particular cobram caro, né? Como é que uma pessoa que não tem condição e tem um problema sério desse de depressão faz? Como é que faz, né? Fica desassistido. Com o evento da pandemia, houve aí um gatilho que desenvolveu, aumentou a incidência de transtornos mentais. Então, nós precisamos aumentar o número de psiquiatras, né? E é bom frisar que o diagnóstico de psiquiatria não é fácil. É um dos diagnósticos mais complicados, porque durante a crise o paciente apresenta quadros sintomáticos e simulam vários diagnósticos. Então, você não faz um diagnóstico psiquiátrico em uma consulta, em 2 consultas. Às vezes você leva anos até para perceber que fatos novos levar a corrigir o diagnóstico. Aí você coloca uma criança, um adulto para ser atendido com um psiquiatra numa consulta rápida. Você não está resolvendo o problema, você está produzindo números. Nós precisamos de resolutividade, de efetividade para que a população seja diagnosticada e tratada com eficiência. Agora, a gente teve mudando de assunto, a gente teve uma eleição aí para o Conselho Regional de Medicina, que foi bem disputada, com vários embates e até acusações de falta de transparência, enfim, venceu a chapa 4. O senhor participou, o senhor apoiou a chapa 1? Nós apoiamos a chapa 1. Na realidade, isso é que era a chapa da situação. A chapa da situação. É um processo democrático, correu 4 chapas e a chapa 4 ganhou a eleição. A gente espera, o Sindicato dos Médicos trabalha em conjunto com as outras entidades, esperamos continuar, até porque os membros dessa chapa 4 são nossos amigos também, são pessoas extremamente corretas e comprometidas. Nós temos bandeiras que são defendidas por ambas pelas 4 chapas. Então, nós teríamos que fazer uma escolha. Mas parabéns à Chapa 4 e vamos construir um exercício de parceria em que a população tenha uma assistência de qualidade e que as péssimas condições de trabalho sejam averiguadas, sejam fiscalizadas e lutar para melhorar. Passada a eleição, então, o sindicato vai apoiar e vai ajudar o CRM. Eleição é eleição, gestão é gestão. Tem que separar as 2 coisas. Eles não escolheram o presidente ou a presidente ainda, Na verdade, né? depois da eleição, você trabalha com os consensos. Esquece o dissenso e vamos para o consenso, que é melhorar a assistência prestada à população com profissionais bem remunerados, com boas condições de trabalho, com ensino suficiente e o exercício ético da profissão. Agora, eles trataram muito na campanha a questão da ciência,
que eles eram defensores da ciência, enfim, a questão da pandemia. Teve muita divergência em relação à questão da Olha, Covid? houve muita narrativa nesse aspecto, mas se vocês observarem que o Sindicato dos Médicos, na época da pandemia, não entrou nesse mérito. Ele defende a autonomia do médico, né? E o acompanhamento sequencial, o manejo do paciente e o médico respondendo com imprudência, negligência e imperícia. Então, autonomia é fundamental e o colega, no seu manejo clínico, tem que usar todos os conhecimentos da ciência a favor do paciente. Essa questão da vacina ainda é polêmica? Da vacina da Covid? Vamos esquecer, inclusive, a vacina da Covid, porque o Covid hoje não tem mais aquela virulência, aquela mortalidade que tem, né? Vamos nos ater à questão da vacinação. A vacinação é um fenômeno fantástico, né? Melhorou a qualidade de vida da população, aumentou a longevidade, portanto, ser antivacina não é recomendado. Um grande avanço diminuiu a incidência das doenças infecto-contagiosas, dos óbitos, e fez com que a população vivesse hoje até mais de 100 anos. Você tem hoje a nossa média de vida, chegando aí a 75, 80 anos. A vacinação fez a diferença. Portanto, o movimento anti-vacina é uma coisa que a gente precisa repensar. O senhor foi candidato a deputado distrital nas últimas 2 eleições, né? Foi. E teve uma votação expressiva, mas por questões partidárias, até na eleição de 2018, foi o 12º candidato mais votado, a deputado distrital, mas não entrou na Câmara. O senhor tem ainda esse projeto de ser candidato? Tem alguns fatores que fogem ao nosso controle. Teve a renúncia do Frejá, e nós somos o 12º candidato mais votado, com a Câmara de 24, 13 deputados tiveram menos votos que a gente. Agora, em 2022, eu fui o mais votado do partido, não fez o coeficiente eleitoral. O senhor estava no Podemos, né? Estava no Podemos, o candidato a governador desistiu também, assim como o Frejá. Mas faz parte da dinâmica política, são fatos que não dependem da gente. A gente não tem um controle sobre eles. E estamos analisando, eu sou um animal político, eu gosto de política, eu acho que através da política a gente resolve o problema da coletividade. E se Deus quiser, nós vamos tentar novamente uma candidatura e quem sabe conseguir um mandato. Essa questão do Fundo Constitucional que até foi ameaçada agora recentemente no arcabouço fiscal, isso te preocupa? O senhor acha que foi bem trabalhada essa questão? Olha, a questão do Fundo Constitucional é uma crise que passou. Realmente preocupava, mas passou. Eu acho que agora o governo tem que tocar a vida porque aquele medo de perder receita passou. Então pelo menos por hora, né? Pode ser que isso volte mais para frente. Mas eu acho que não. Eu acho que agora consolidou. Mas é importante frisar que Brasília tem na Secretaria de Saúde tem um orçamento fantástico, mais de 7 bilhões de reais. Então, dinheiro tem, né? Falta aplicar e priorizar a aplicação desse dinheiro. Há um tempo atrás, eu li uma entrevista do Alexandre Calil, se não me engano, que foi prefeito de Belo Horizonte. Ele dizia que o orçamento da cidade de Belo Horizonte é em torno de 12 a 13 bilhões de reais. A Secretaria de Saúde tem mais dinheiro do que orçamento, tem mais da metade do que orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte. Portanto, e a gente tem que fechar ali os desvios, as corrupções, uma série de denúncias que aí a gente não vai comentar isso aqui. Falta mais eficácia e eficiência. Bom, nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem agora no final para a família e para os pacientes do Dr. Roland. O que o senhor pode dizer para amenizar? A gente tem que pedir a Deus que conforte a família, uma perda inesperada, realmente a família está consternada, não poderia ser diferente, e esperar que Brasília continue produzindo profissionais tão competentes e comprometidos com a saúde da população do seu paciente como Roland. Roland é um exemplo e que vai ser seguido, não tenha dúvida disso, até porque ele formou e estava formando profissionais para seguir o seu legado, a sua história. Dr. Gutenberg, muito obrigada pela sua presença aqui e espero que o senhor volte para a gente falar sempre sobre saúde, que é um tema muito importante para a nossa cidade. Obrigado e estou à disposição para qualquer momento, se quiser discutir algum tema, estamos à disposição e apostos. Tá joia, muito obrigada. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia, até a próxima. Tchau.